e @JP News Natal no X. Vamos falar da nossa saúde, gente? 10 horas e 15 minutinhos, olha... Você sabia, Diva Martins e nossos queridos ouvintes, que o Rio Grande do Norte está enfrentando um avanço da esporotricose? Que, homem? Esporotricose. Já ouviu falar? Pois Eu acho que tem a ver com o negócio com gatos, né? Alguma doença transmitida pelo gato, é isso? Então, por aí, né? É uma micose causada pelo fungo Esporotrix e que atinge principalmente humanos e, como você disse agora, bem colocou, gatos. Pois é, gente. Entre 2016 e abril de 2025, o estado notificou 734 casos suspeitos da forma humana. Pois é, e mais 2.700 da forma animal. A maioria dos registros está concentrada na região metropolitana aqui da nossa capital, mas a doença já se espalhou aí por 29 municípios, afeta majoritariamente mulheres, percentual aí de 67,8% da mulherada, viu? E apesar do crescimento, especialistas alertam para a subnotificação e para a necessidade urgente de políticas públicas voltadas à saúde animal, ambiental e humana. E aí, gente, pra gente entender um pouquinho mais da doença, entender um pouquinho mais sobre esse assunto, o que é necessário, o que é que a gente não tá, né, fazendo, a gente tá recebendo hoje aqui no nosso programa a médica infectologista Andréia Ferreira Neri, é professora da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenadora, gente, de um projeto justamente sobre esse tema, não é isso, professora? Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco hoje, pra gente entender um pouco mais, levar a informação aqui pros nossos ouvintes, que pelo que eu entendi aqui, Andréia, é de suma importância, né? É uma doença que acho que a gente não está muito acostumado ali, mas tem que entender, né? Seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, é uma doença que nós precisamos compreender e precisamos aprender a lidar com ela. É uma doença que atinge os gatos e os seres humanos a partir da década de 90 de uma conformação diferenciada. Então é importante desconstruir, por exemplo, a ideia de que essa esporotricose que a gente está falando é a esporotricose que é conhecida como a doença do jardineiro. Não é dessa esporotricose que a gente está falando. Como é a doença do jardineiro? A doença do jardineiro é uma doença causada pelo esporotrix, mas é uma espécie diferente de esporotrix. Sim. O esporotrix brasiliensis, que é o esporotrix que atinge principalmente felinos, mas também outros animais, e o homem, é uma doença clínica parecida com a doença do jardineiro, mas a explosão do número de casos, o ciclo de transmissão é diferente. Então é importante desconstruir isso. Essa esporotricose urbana que nós estamos falando e que estamos com um projeto de pesquisa e que pretendemos parcerias, né, para conseguir fazer com que isso vire política pública para bichos, para homem e para ambiente. Essa esporotricose é uma esporotricose diferente. A esporotricose causada pelo esporotrix brasiliensis. Por um fungo esporotrix brasiliensis. Que você pega no contato? Como é que pega, doutora? Um abraço animal ali, nesse contato. Vocês têm gatos? Não. Tem um cachorro. Tem um cachorro. Quem tem gato sabe que o gato ele tem um hábito de vida bastante interessante. Eu sou uma apaixonada por gatos, né? Tenho 2. Gatos, eles circulam na nossa casa de forma bastante próxima, um contato muito direto com tudo o que é da nossa vida. Nosso quarto, nossa cama, nosso jardim. É muito apegado, né? Eles são muito apegados e eles são muito discretos. Então, eles são muito independentes. E eles circulam nos lugares onde a gente circula. É diferente dos cachorros, principalmente os cachorros maiores, que muitas vezes ficam mais na parte de fora de casa. E como os gatos, eles são muito discretos, os gatos com esporotricose felina, eles podem, claro, muito mais comumente, transmitir a esporotricose através de arranhões, através de mordeduras, através de espirros, através do contato indireto. Então, como a quantidade de fungos num gato com esporotricose felina é muito maior pela diferença da resposta imunológica que o homem tem, aonde ele passa, ele pode deixar uma quantidade grande de fungos e uma pessoa pode sentar num sofá onde ele passou,
pode sentar, deitar numa cama onde ele deitou. Ave Maria. Então, tem gente que dorme com gato. E eles gostam, né? Animais, os nossos Você animais. dorme com o seu? Não, às vezes ele sobe Beija na o seu? cama. Às vezes. Eu Mas tem como tenho não que admitir fazer que isso. tenho que admitir No que cantinho assim, você escolhe assim. tenho que admitir que o cheirinho eu dou. Não beijo, mas o cheirinho assim é bom demais. Eles são muito agradáveis. Eu gosto muito de E gatos. onde é que esse fungo é encontrado, Andréa? Esse fungo é encontrado principalmente no meio ambiente, no solo, né? E O gatinho vai por ali. Qual é o ciclo de transmissão? O ciclo de transmissão é basicamente através do contato com o ambiente contaminado. Os gatos, eles defecam naquela região contaminada de solo, né? E eles transmitem, os animais doentes fazem suas fezes ali e tudo mais. É só as fezes do gato que transmitem? Geralmente é transmitido o contato. Quando o gato está adoecido, ele entra Sim. em contato com o solo e ele faz suas fezes ali e tudo mais. E os fungos, eles ficam principalmente nas patinhas dos gatos, né? Então fica na pata, o gato se lambe, ele passa na sua Não, mas ele sua que pele, enterra, né, ele enterra, doutora? exatamente. É. Então o contato do gato contaminado com o solo é determinante para manter o ciclo de transmissão da esporotricose, é fundamental. Quando o gato está com a doença, ele começa a ter lesões no corpo, como feridas, né? Esse fungo, ele geralmente no gato, ele pode não ficar apenas restrito à pele, às camadas mais profundas da pele. E o gato, quando espirra, ele pode também transmitir o fungo. São raros os casos, mas isso pode acontecer também. Então, todo esse ciclo faz com que o gato não transmita apenas pelo contato direto, por mordedura, lambedura ou arranhadura, mas também pelo espirro. Então, um gato com esporotricose felina, que já tem uma forma mais grave, pode transmitir a doença de várias formas, além do sofrimento animal. Claro. Então, o que existe, o que esse projeto traz, é a consciência de que a saúde animal é determinante para a saúde do ambiente e para a saúde humana. Estima-se que aproximadamente agem algo em torno de 4 a 5 gatos doentes para cada pessoa. Então, o controle da doença nos animais é fundamental para o controle da doença nas pessoas. As pessoas não passam esporotricose para outra pessoa, porque a quantidade de fungos numa pessoa doente é muito pequena. E isso não favorece, por exemplo, o adoecimento de uma outra pessoa. A quantidade é mínima e não há essa transmissão de pessoa a pessoa, salvo raríssimos casos que foram descritos na literatura, mas que não preocupam epidemiologicamente. A preocupação é a transmissão do gato para uma pessoa. Qual pessoa? Geralmente uma mulher. Por que uma mulher? Porque geralmente são mulheres que cuidam e essa é uma questão social. Sim. Então, quando a gente compreendeu que a questão social de inclusão da mulher nessa esporotricose, que não é a doença do jardineiro, que é a esporotricose urbana, que é a esporotricose zoonótica, isso tomou uma magnitude muito grande, porque para além de todos os cuidados que uma mulher entre 30 a 70 anos tem, tanto com ela mesma, quanto com os filhos, quanto com a família, quanto com os pais, quanto com os avós, porque geralmente é isso, né? A gente vive numa geração sanduíche. As mulheres cuidam dos seus filhos, cuidam dos seus pais, cuidam dos seus avós, né? E cuidam de gatos. E geralmente participam, em sua imensa maioria, de resgate de animais doentes, participam de organizações não governamentais, né? São mais ativas no cuidado com os animais. Então, a ideia é fazer com que, através desse projeto, a gente consiga dar visibilidade e atitude para o cuidado dos gatos doentes, para o cuidado das pessoas doentes, especialmente das mulheres, e para o cuidado, através de políticas públicas, do meio ambiente, especialmente das áreas mais endêmicas da nossa região Andréa, metropolitana. Como é que a gente sabe que o gatinho está doente? O que é que aparece nele? As características, né? E até mesmo no homem também, né? Qual é a característica do animal e qual é a característica, né? Bom, então os gatos doentes, eles geralmente têm lesões, né, que são parecidas com feridas, mas não necessariamente sempre feridas, podem ser como se fossem nódulos na região da pele e que não ocupam só a região da pele, que tendem a ser um pouco mais profundos, né? E no gato, como o gato ele tem uma diferença imunológica em relação à imunidade dos seres humanos, nele a doença não tem um freio.
Então, a doença se dissemina facilmente para outros tecidos para além da pele, das camadas mais profundas da pele. E isso acontece geralmente de uma forma mais rápida. E isso é interessante, porque quais são os gatos principalmente que adoecem? São os gatos que não têm um tutor, por exemplo. Gatos que estão abandonados, que vivem em situação de rua, exatamente. Claro, em que situações eles adoecem? Em situações de desnutrição, em situações de abandono, né? Então, enquanto a gente não conseguir controlar e acompanhar o tratamento desses animais e o manejo clínico desses animais de forma adequada e controlada, a gente vai continuar tendo dificuldade de controlar a esporotricose no Brasil. E aí, doutora, a gente está observando aí agora, e principalmente eu acredito que a senhora, dentro desse estudo, né, que vem sendo realizado, o que está acontecendo aqui no nosso Rio Grande do Norte? A gente está falando nível Brasil, mas aqui no estado em si, que está revelando esse aumento da doença. Olha, no Brasil, a doença ela está diretamente relacionada com áreas onde nós temos dificuldades de coleta de lixo adequado, sim, de áreas verdes adequadamente, né, de presença de grupos de animais doentes, né? Então, temos uma área mais endêmica em algumas regiões da nossa área metropolitana, né? Agora, em ocasião dessa endemicidade e da presença de animais doentes em outras áreas, isso está acontecendo para além das zonas mais afetadas, que são a zona oeste e a zona norte. Isso está começando a aumentar também na zona sul e na zona leste, né? Em Parnamirim isso também está começando a aumentar, em região de Extremosa e tudo mais. Então, o aumento do número de casos nessas regiões está diretamente relacionado com dificuldades de saneamento básico, dificuldades de coleta de lixo adequada, dificuldade do tratamento dessas áreas verdes, que são geralmente os lugares onde esses animais enterram as suas fezes, né? E como existem animais que eles podem não necessariamente estar doentes, mas eles podem carrear os fungos nas patas, né? E os gatos, eles vivem muito próximos, eles podem passar para outros gatos. Então, é fundamental, sim. Uma briga de gato, que até a gente vê... Além das brigas de gatos e da troca de fluidos. Porque eles arranham o outro, sim, né? Isso pode fazer a transmissão? Com certeza. As arranhaduras são fundamentais para fazer a transmissão. A senhora falou com relação a essas manchas na pele, tipo umas feridinhas que aparecem na pele, mas tem algum outro sintoma? Ele apresenta fastio, por exemplo? Eles podem sim... Muda o comportamento? Sim, eles podem ficar com menos facilidade de estar próximo, mais arredios, sim, comer menos. Quanto mais a doença avança, mais o gato modifica um pouco o seu hábito. Então, é uma doença que deixa lesões muito importantes nessas regiões do rosto, na região das orelhas, na região do corpo do animal. E aí tem que correr para fazer tem que tratar, né? Essa é uma questão, porque no Brasil nós temos a disponibilização da medicação para tratamento para pessoas, né? Então, isso nós temos. Mas nós ainda não temos a disponibilização do medicamento que trata a esporotricose para animais. Sim. Então, a nossa ideia também é facilitar essa ponte para que ela seja construída também para animais, porque o controle da doença da esporotricose felina em animais é determinante para o controle da doença nos seres humanos. E aí o nosso projeto ele vem com essa ideia de incluir no contexto da saúde, o contexto da saúde única, da saúde global, da saúde planetária, que é a interdependência de todas as saúdes, da saúde humana, da saúde animal e da saúde ambiental. Então, nós compreendemos que o controle da esporotricose urbana, zoonótica, que acomete tanto pessoas quanto gatos e outros animais, ela só vai acontecer a contento quando as saúdes dialogarem entre si e conseguirem propor políticas públicas para todas e todos. Qual é a reação que aparece no humano
quando ele está afetado pela doença? Quais são os sintomas do humano? Geralmente, a história de uma pessoa, de uma mulher acometida é a seguinte: ou ela foi resgatar algum animal, ou ela... Recentemente tivemos uma situação em que o companheiro dela, né, resgatou um animal, eles estavam cuidando e ela que adoeceu, porque ela que colocava ração, ela que fazia essa outra parte do cuidado. E geralmente pode ser através da arranhadura, da mordedura, da lambedura do gato na pele, ou pode ser por contato indireto, por exemplo, mulheres que colocam a ração todos os dias naquele recipiente, né, no comedouro do gato, e às vezes ainda tem fungo por ali e ela entra em contato e tem microabrasões na pele e ela pode, de alguma forma, se infectar. A partir desse momento, algo em torno de 3 a 4 semanas aproximadamente, começam a acontecer nódulos, ou que lembram... Parecido com o do gato. Parecidos com o do gato, que lembram tumorações, pequenas tumorações, e que podem, na sua superfície, ficar meio ulceradas, como feridas. Sim. E a forma mais comum é essa, que aparecem nódulos, um seguido do outro, como se fosse um rosário de contas. Geralmente nos braços, que é o lugar, que são os lugares mais acometidos, exatamente outra doença pela... também, que é bem comum, transmitido pelo gato, né? A toxoplasmose é uma outra. Essa aí. É uma outra. Também Doutora... dá nesse contato direto ali. É diferente, de beijar o gatinho. Tem que ter cuidado, né? Deus, assim, mas é muito difícil. É demais, olha. Mas o nosso ouvinte aqui, doutora, o Ponte Proud Beth, ele tá comentando aqui que a mudança tem que vir da nossa mente, de cada um, do povo brasileiro e etc. E ele fez um resumo aqui, que aí eu quero questioná-la se realmente isso seria uma das formas da gente se prevenir. Ele diz assim, resumindo, você que tem pet, né, gato, não deixe jamais, em hipótese alguma, os gatinhos terem acesso à rua. Essa seria uma forma de prevenção? É isso que teríamos que realizar para que realmente a gente não continuasse com esse ciclo, né, da doença? Olha, é sempre recomendável que os animais não, especialmente gatos, né, que passeiam muito fora de casa, que eles não passeiem por vários motivos, não apenas para não adoecerem, mas também para não morrerem atropelados, né, para não fugirem, né, para não entrarem em brigas e tudo mais. Mas eu penso que assim é importante a gente colocar pontos, né? A principal forma de adoecimento é através dos animais que estão em situação de rua, tá? Assim, geralmente, claro que temos vários casos de pessoas que cuidam de gatos, dos seus próprios gatos doentes. Sim. Mas a maior parte são pessoas que veem um gatinho doente na rua, acolhem, quer ajudar, né? E vão cuidar. Então, isso é determinante, porque nós somos pessoas, temos sentimentos e temos compaixão. Claro. Não apenas por pessoas, mas por bicho. E as mulheres são determinantes nessa compaixão. Coraçãozão maior ainda, né? Então, e quando elas cuidam muitas vezes sem cuidar de si próprias antes, o que é importante falar. Então, para pessoas que cuidam de gatos, né, e que resgatam gatos, é fundamental que num momento desse ela pense em si primeiramente e utilize o equipamento de proteção individual. Exato. É importante usar máscara, sim, porque se esse gatinho estiver adoecido, ele pode espirrar e pode haver contaminação. É importante usar óculos. Já tivemos casos de pacientes, por exemplo, que foram cuidar das feridas dos animais. E quando instilaram o soro fisiológico para fazer a limpeza, o soro voltou no olho. E aí foi um problema, esporotricose ocular. Então é importante usar óculos, né? É importante a gente se cuidar, já que a gente vai cuidar de um animal doente, né? Eu vejo ali, acho que pela Roberto Freire, ali pela área do Exército ali, tem uma senhorinha que bota comida, sai colocando a comidazinha de poste em poste. Quando ela chega, os gatos já conhecem. Já sabe, faz aquela aglomeração. Exato, e tal, aquela festa e tal. E assim a gente vê em outros bairros também, outras pessoas que, por compaixão, compra a sua raçãozinha e vai deixar. Então, é importante essa dica para que eles também se cuidem. Porque você, alguma coisa que eu sabia disso, né? Também não. A gente não sabia, é um negócio desconhecido. Pois a partir desse momento do que a gente está conversando colocando, agora, né? Alertando e tal, é bom porque você
fica com mais tempo aí, com saúde, para cuidar melhor dos seus bichinhos, né? Exatamente. Exatamente. E aí, doutor, outra coisa que é importante, a gente comentou mais ou menos sobre isso, mas como é que é o tratamento em si, né? A partir do momento em que a gente identifica a doença, como é que a gente trata o gatinho que está ali, né, com essa doença, e como é que a gente trata também o ser humano. E outra coisa importante aqui é, o SUS oferece esse tipo de tratamento? Então, o tratamento é feito por via oral, com uma medicação chamada itraconazol, que é a medicação de escolha, mas não apenas ela. É um mas fungicida, é um fungistático, é uma droga que atua no fungo de forma a fazer com que ele pare o metabolismo e, consequentemente, ele morra ao longo do tempo. E por isso o tratamento é longo, algo em torno de 3 a 6 meses, Nossa, no mínimo. É longo mesmo. Uhum. É longo, né? Então, o que acontece é que existe a dispensação dessa medicação para pessoas, mas não existe ainda para gatos. O gato toma essa de humano? É o mesmo. Sim. Só que a recomendação... Não existe a disponibilização? A disponibilização, não existe a disponibilização. Então, para gatos, a orientação e ela é disponível em cápsulas, né? Então, o itraconazol é disponível em cápsulas. A questão é que, para gatos, a orientação é que a gente não abra a boca do gato para colocar uma cápsula inteira, não. Porque isso faz com que, provavelmente, uma pessoa que vá administrar essa medicação seja mordida por um gato, arranhada. Ser contaminada. Exatamente, aí ela se contamina. Então, a orientação é que a gente abra a cápsula para o gato e administre na alimentação, aguinha, seringa, ou no sachê, né, em algum momento assim. Então, isso é fundamental, porque muitas pessoas se contaminam no momento de administrar a medicação para o gato. Acho que foi de outubro para novembro, se eu não me engano, a Prefeitura de Natal abriu um hospital veterinário. Você tem informação se o hospital veterinário que fica aqui na Ribeira já atende esses tipos de casos? Certamente devem atender, certamente. Natal, imagine que de 2000... Natal foi... o Estado foi pioneiro na notificação da esporotricose humana e felina. Imagine que esse ano, em janeiro, nós tivemos a orientação de que a esporotricose humana fosse de notificação compulsória nacional, mas não a esporotricose felina. E o Rio Grande do Norte já notifica a esporotricose felina e humana desde 2017. Então, de lá para cá, considerando as subnotificações que são gigantescas, a gente imagina, nós conseguimos notificar mais de 2.500 casos de esporotricose felina. Não, de lá para cá ao todo, aproximadamente. Mas a gente imagina que esse número seja muito maior, porque... Esse índice para você é razoável, é alto? É alto. Inclusive, em contato com pesquisadores em esporotricose do Brasil inteiro, todos ficaram bastante preocupados com os números no Rio Grande do Norte, porque eles só aumentam. E nós temos essa casuística demonstrando o aumento do número de esporotricose felina e do número de esporotricose humana ao longo do tempo, né? Então, isso tem muito a ver com o processo complicado de urbanização da cidade, especialmente nas áreas mais endêmicas, quando a gente verifica quais são as áreas mais endêmicas. Esses números e esses registros são notificados pelo Centro de Zoonose ou outro órgão que realiza esse registro? No Rio Grande do Norte, a gente consegue notificar pelo Notifica RN e também pelo sistema de notificação, né, pelo SINAM. E aí, doutor, outra coisa importantíssima, que é a gente falar um pouquinho do seu projeto em si, né? Como é que tá, quais são os próximos passos, né, para o futuro aí do projeto. Ele já tem ali uma ideia, né, de como está a doença aqui no nosso Rio Grande do Norte. O que mais o pessoal vai fazer? Então, a ideia do projeto parte do incômodo com a situação epidemiológica no Rio Grande do Norte. Isso já representa a epidemia? Sim. No Rio Grande do Norte, sim, e vários outros estados, né? Olha. Então, especialmente no Nordeste, né? A gente começa a ver o avanço. Então, por exemplo, a gente não tinha casos notificados em Mossoró e esse ano a gente teve o primeiro. Olha. Então, isso demonstra... Está espalhando, né? Isso demonstra que a doença está realmente aumentando e é determinante o controle. Então, o projeto, ele está no momento inicial. Ele foi aprovado na chamada do CNPq, Ministério da Saúde, ano passado, né? Nós começamos... a fazer a submissão ainda no Comitê de Ética e tudo mais. Então, nós temos 2 anos para conseguir implementar as estratégias. Sim. Né? Temos a ideia de capacitar pelo menos 800 profissionais, mas imagino que isso vai ser bem maior. Tomara. E a ideia é que a gente consiga capacitar profissionais de todo o estado
não apenas médicos, mas médicos veterinários, biólogos, pessoas da saúde ambiental. Todos os envolvidos, né, doutora? Todos os envolvidos na saúde humana, na saúde animal e na saúde ambiental, para o reconhecimento precoce da doença e para o tratamento e para o manejo do ambiente onde existe maior endemicidade da doença. A ideia é que a gente consiga fazer um bom plano de divulgação, que a gente consiga fazer com que essa informação chegue nas pessoas que cuidam de animais adoecidos. Então, temos no nosso projeto representantes de organização não governamental, temos no nosso projeto jornalista, temos no nosso projeto esse olhar para além da medicina, para além dos médicos, né? A gente, enquanto saúde única, a ideia é que a gente consiga deslocar um pouco o protagonismo da saúde humana para a saúde animal, para a saúde ambiental, principalmente quando se fala de esporotricose. E aí, doutora, quando a gente fala justamente nesse momento em que a gente identifica ali, eu de repente, né, resgatei ali um gatinho, percebi que pode ser que ele esteja ali com alguma doença, ou então a própria doença, como é que a gente diz? Como é o nome da doença, doutora? Esporotricose. Esporotricose, quase que não me lembrava agora. Esporotricose. Percebi, e aí, o que eu devo fazer? Qual é o manejamento que eu devo ter, né? A gente já falou dos EPIs aqui, que são importantíssimos, mas a partir do momento que eu noto que o gatinho pode estar com a doença, o que fazer, né? Qual é o melhor manejamento? Sim, então o ideal é que os gatos doentes passem por avaliação com o médico veterinário, né? E que eles sejam avaliados, que a doença seja diagnosticada e que a medicação seja prescrita. Sim. Né? Então, esse é um ponto bastante determinante. O tratamento dos animais doentes é determinante para a diminuição do ciclo de transmissão da doença. Né? Então, isso é um ponto bastante importante. Outra coisa, quando acontece de a doença evoluir para óbito do animal. Sim. Idealmente, esse animal não deve ser enterrado, porque manter um animal enterrado com fungos viáveis na terra, debaixo do solo, mantém a transmissão da doença, porque o solo é determinante para manter esse fungo viável e, consequentemente, manter a transmissão da doença. Tem casos de morte de humanos? Tem. Nós tivemos 2 óbitos no Rio Grande do Norte, 2 mulheres. Já tem algum tempo que isso aconteceu. Recentemente não tivemos óbitos, mas tivemos casos graves. Qual é o exame que faz no humano que possa detectar que se trata realmente dessa doença do gato? Sim, a orientação, né, para qualquer diagnóstico de doença fúngica na pele é através da retirada do fragmento da pele para avaliação, exame micológico direto e cultura desse fragmento de pele para fungos. E aí a gente consegue identificar o esporotrix. A castração seria uma recomendação para evitar... É uma das medidas que seria bastante determinante, né? A população de felinos é bastante importante, é fora do controle e seria uma medida uma das medidas necessárias para... A namorada de um gato com a gatinha, dá quantos gatinhos, mais ou menos? Olha, eu não sei precisar até quantos. Eu acho que algum veterinário pode dar essa informação de forma mais adequada. Mas é uma ninhada de gato grande, né? Com certeza, eles são... Sempre, quando tem, assim, 4, 5, né? Eles gatinhos, só né? Não é... Por isso que é tão importante a castração, né? Exatamente. Porque aí você evita da proliferação, né? O tratamento é fundamental, fundamental. Então, sim, a gente também tem o objetivo de tornar a esporotricose felina, além de visível, mas também que facilite o diagnóstico pelos profissionais da saúde animal e que também esses números gerem sensibilização da política para que a gente consiga viabilizar o tratamento também para animais, porque o controle da doença passa por eles de forma determinante. Também, né, doutora? Só pra gente finalizar, nosso ouvinte aqui, o Júnior Gonzaga, tá dizendo, pelo jeito ideal é não criar gato. Não. Na verdade não é isso, né, doutora? Não. Quando tiver, né, um gato com esse problema, cuidar. Mas também muitas pessoas cuidam bem dos seus
gatinhos, né, em casa, como a gente não tá deixe ir pra rua, aqui, né? Todos esses cuidados exatamente. aí, você não tem perigo do gato ser contaminado, né? Exatamente. Os animais domésticos fazem parte da família das pessoas, né? Então, e outra, nós somos pessoas que vivem no meio ambiente. A gente tem que compreender que a nossa relação com o ambiente passa pela relação com os animais domésticos, né? Então, a saúde dos animais domésticos é determinante para a nossa saúde. Por isso, temos várias doenças, inclusive, que passam pelo ciclo de transmissão através dos animais e a gente toma vacina e tudo mais. Então, é fundamental que eles sejam saudáveis. Cada gato que vive do luxo, menino. Rapaz. Gato bem de vida. Eu não sei. E, na verdade, a partir do momento que você se propõe, né, a ter ali um animalzinho, né, de estimação, seja um gato, seja um cachorro, legal. Tem que cuidar, né, gente? Tem que estar sempre atento, levar ao veterinário sempre, fazer exames. É importante, né? E ainda bem que hoje em dia a gente tem essas possibilidades, né? Algo que cada vez mais vem se tornando usual, né? Você vai lá, faz um examezinho de sangue para saber como é que tá, né? A saúde ali do gatinho, do cachorrinho, enfim. Isso é importante, né, doutora? A grande questão é que muitas pessoas que cuidam de gatos adoecidos com esporotricose não têm condição de ir até um veterinário. Então, é por isso que é fundamental a parceria com pessoas que possam viabilizar políticas públicas, especialmente para essa população, que é a população que adoece. A população que adoece com esporotricose é essa população. Sim. É a população onde a urbanização é mais deficitária, onde as áreas mais acometidas são mais periféricas, né? E aí é importante compreender que essas pessoas muitas vezes não têm condição de pagar um veterinário para levar seu bichinho. Infelizmente, né, doutora? Pronto, Bete, você cuida dos meus as 3 gatas e jamais eles foram para a rua. Nosso Poti aí. Pois é, né? Uma das opções também, né? Mas o mais importante é deixar eles ali. Até porque gato também até não gosta muito, não, né, doutora? Não. Ele gosta do ambiente dele ali, né? Da casa dele. Especialmente o gato castrado, a gata castrada, eles ficam mais em casa, eles saem pouco. Por isso a castração é uma das medidas importantes. Né? Então, manter os animais em casa é fundamental. E manter os animais doentes, isolados. Sim. De todos os cômodos da casa até o final do tratamento da esporotricose é fundamental. Então, o isolamento do bichinho doente, ele precisa ficar restrito para não circular, para não fazer a contaminação de outras pessoas, de outros gatos e de outros ambientes. E a gente pode resumir essa nossa conversa alertando a todos que têm seus gatinhos, suas gatinhas, para evitar aquele beijinho, né? Não se empolgar muito, verificar ali as patinhas, evitar que ele durma na cama, que ele vá para o sofá, porque se ele tiver contaminado e passar ali, é muito fácil o fungo também, você ser afetado por aquele fungo, porque é o ar, né? Sim. Especialmente em áreas endêmicas, é importante evitar o contato mais direto, especialmente com gatos adoecidos. Observar bem o bichinho, ver se tem algum Olha, agora eu vou te dizer uma coisa. Sim. Salvo as exceções, tivemos uma situação de uma criança que foi vítima de uma enchente aqui nessa região, uma das chuvas que deu, acho que 1 ano ou 2 atrás, e ela só conseguiu resgatar o gatinho, e ela dormia com o gatinho estava doente, e ela teve uma lesão de esporotricose na testa. Mas a maioria dos casos tem a ver com o cuidado com o animal doente, em tratamento. Então, é fundamental saber que o tratamento do animal, ele passa por abrir a cápsula e misturar a medicação na ração ou num sachêzinho de carne que os animais gostam, mas não colocar a cápsula inteira na boca do animal. Então, geralmente, acontece a contaminação nessas situações. E isso é importante. Ou em animais que estão adoecidos e que circulam dentro de casa, mesmo em tratamento. Esses animais, eles não podem circular dentro de casa. O gato, ele passa em você, ele roça em você. O rabinho vai... E aí onde ele passa, ele pode encontrar uma pele que está mais frágil e ali pode haver uma contaminação, né? Tem que uma ficar transmissão. Isolado, Então, ele tem que ficar isolado. Ele não pode ficar circulando no ambiente de casa enquanto ele estiver com a esporotricose. Ele não pode.
Portanto, gente, fica o alerta aí, né, para a doença, que eu quase não me lembrava aqui do nome, esporotricose, que agora a gente aprendeu, agora a gente já sabe, né? E tem que se prevenir com todas essas dicas aqui que a doutora Andréa Ferreira Neri passou pra gente. Doutora, quero agradecê-la. Muito obrigada, né, pelas informações, por nos proporcionar aqui o entendimento da doença como um todo, né, de como a gente tem que agir, de como a gente identifica ali no gatinho, né, a doença, de suma importância, né, que as pessoas entendam, até porque, como a gente observa, né, os casos estão cada vez mais presentes aqui, né, na nossa sociedade, no Rio Grande do Norte como um todo, e que o projeto continue e possa trazer mais informações, né, não só pra gente aqui, mas para a sociedade como um todo. Foi um prazer tê-la conosco hoje. Foi um prazer, muito obrigada, estou à disposição.